Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós queremos agradecer a Deus por essa manhã, por cada um que aqui está, pela palavra, Deus, o Senhor está liberando nesse momento. Quero te agradecer, a Deus, pelo tempo que tivemos em oração, consagração de vidas nos ministérios da igreja, o ministério de louvor, ó Deus, que entoou cânticos a Ti, nós adoramos juntos. Mas agora, Senhor, agora nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, porque nada é mais importante do que a Tua voz. Senhor, o Senhor não tem compromisso com aquilo que nós falamos, mas o Senhor tem total compromisso com aquilo que o Senhor disse, e é sobre o que o Senhor disse que nós queremos ministrar nesta manhã. Por isso, Deus, capacita-nos agora, fale segundo aquilo que o Senhor preparou, propôs em seu coração a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Por isso, metemos todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cai por terra, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos ler de novo. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Assente-se, por favor. Bom, o livro de Hebreus, ele foi escrito para a igreja que estava vivendo perseguição. O livro de Hebreus foi escrito para quem? Nós juntos, nós, o povo de Cristo, os cristãos espalhados na face da terra, é exatamente a igreja. Eu sozinho não sou igreja. Você sozinho nunca será igreja. Você faz parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo espalhado na face da terra. Então, como parte do corpo, você precisa entender as necessidades que você vive e as necessidades de todo o corpo espalhado na face da terra. Em muitos lugares, como na Rússia, estão sendo queimadas e destruídas sinagogas e também igrejas evangélicas, e algumas delas com pessoas dentro. Em outros lugares na África estão todos os dias prendendo e matando pastores, missionários. Essa semana prenderam um pastor, um grupo muçulmano prendeu um pastor e pediu como resgate 130 mil reais, senão ele vai ser morto. O evangelho continua e será perseguido até que Jesus volte. Então a carta aos Hebreus foi escrita naquele período para que o povo entendesse a conciliação que há entre o Antigo e o Novo Testamento, as promessas e os cumprimentos delas, e também as promessas que estavam sobre a igreja. Então, em todo o tempo, o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, ela é destinada ao povo que sofre, ao povo que crê, ao povo que espera em Deus, ao povo que tem confiança em Cristo. E em todos os capítulos ele apresenta, o escritor sagrado de Hebreus, não sabemos se foi Apolo, Paulo, Barnabé quem escreveu esse livro. Nós podemos até pensar pela maneira literária que seja Paulo, mas alguns acreditam que foi até Apolo, aquele que mostra que era um pregador fervoroso. Porém, nós vimos que, independentemente disso, a carta aos Hebreus mostra Cristo, a pessoa central das Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A pessoa central das Escrituras é você? Quem é? Jesus. Então eu e você não somos a pessoa central. Eu e você não somos o motivo de Deus existir. Eu e você não somos o motivo de tudo existir. Nós não somos o motivo de nada. Mas mesmo assim Deus nos amou a tal ponto que deu o Filho dele unigênito para morrer em nosso lugar, e nos deu acesso a Ele, nos deu a condição de estarmos com Ele, sendo salvos por Ele. O nosso destino final era o inferno. Qual era o nosso destino final? Ok, tem gente falando, meu não, isso não é dúvida. Todos nós, a Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos nós pecamos, estamos desligados, destituídos da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a
Vida eterna. Então nós recebemos por Cristo o livramento de uma morte eterna para estarmos eternamente com Jesus. Então é importante entender que a pessoa central das Escrituras é Jesus, e que na sua vida a pessoa central precisa ser... É difícil, vou repetir a frase. Nós entendemos que nas Escrituras a pessoa central é Jesus, e que na sua vida a pessoa central deve ser Jesus. Se você levanta um outro nome, você será derrubado. A pessoa central na sua vida precisa ser Jesus. Se você erguer um outro nome no lugar do nome de Jesus, você será derrubado, porque você se torna opositor a Deus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado quando eu falo: fulano é minha vida. Tadinho dele, de você. Meus filhos são minha vida. Meus pais são minha vida. Quando morre, você morre junto, porque ele é a sua vida. Eu sei que é duro e forte dizer isso, e parece até que sou frio, mas não sou frio. Eu estou falando de algo porque a nossa vida, ela é eterna. Um tempo de vida que nós vivemos é isso aqui, para toda uma eternidade. Mas nós nos preocupamos mais com um tempinho aqui do que com toda a eternidade. Nos preocupamos mais com satisfações aqui do que com toda a eternidade. Nos preocupamos em nos agradarmos aqui e esquecemos de toda a eternidade. Então o escritor sagrado, ele vem falar para uma igreja que estava sofrendo, para entender que não era o momento, mas que havia uma palavra que já estava cortando eles. No próprio livro de Hebreus, a carta de Hebreus, o capítulo 4 mesmo, versículo de número 12, diz que essa palavra tem um poder muito forte, e talvez essa palavra esteja agora fazendo algo em você, porque diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que enquanto eu estou pregando aqui, esta palavra está entrando em você, está cortando você, está dividindo alma e espírito, ossos e medula, e está expondo você. Essa palavra está fazendo o quê? Expondo você. Por isso que muitas vezes a palavra mexe com você, fere, ou então me encanta, te deixa maravilhado, porque ela está levando a você o conhecimento de você mesmo, e ninguém conhece mais você do que Deus. O conhecimento acerca de si mesmo é tão forte que no período intertestamentário, olha que palavra bonita, né? O período intertestamentário, entre os 2 testamentos, o Antigo e o Novo, houve o tempo da sapiência, outra palavra legal, né? Então, as pessoas buscavam sabedoria, e aí surgiu a frase: ser ou não ser? Conhecer-te a ti mesmo. Frases de Sócrates, de Platão, Aristóteles e muitos outros pensadores. Os homens começaram a pensar sobre Deus, pensar sobre si mesmo, começaram a pensar na verdade até que eram deuses. Quando o Espírito Santo parou de falar, a sabedoria humana quis dominar o mundo. E hoje muitos são sábios por si mesmos e acham que a sua própria sabedoria poderá conseguir alguma coisa, mas Deus fala que é pelo braço dele e não pelo nosso. Não é pela nossa força, a nossa sabedoria, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então o escritor sagrado, ele pega e fala: cheguemos confiadamente. Não é só se achegar a Deus, é chegar-se a Ele confiante. Qual o grande mal nosso, cristãos? Muitas vezes nós nos achegamos a Deus por meio da oração, mas nós não confiamos que Ele vai ouvir. Aliás, temos até medo que Ele ouça. Alguns oram e nunca dizem: Senhor, cumpre em mim a tua vontade, porque tem um medo absurdo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, para a pessoa que não entende, acha que é algo contrário, arbitrário, e vai estragar o futuro.
quando na verdade a vontade de Deus é boa. Então eu preciso me achegar a Ele confiante. Ele me ouve. Quem te ouve? Ele vai te ouvir em pensamento, Ele vai te ouvir lá deitado na sua cama, Ele vai te ouvir sozinho, vai te ouvir lavando louça. Eu vou falar aqui uma coisa, mas não é para vocês irem, tá bom? Você já está ouvindo. Eu falei em casa, olha, a louça da noite é comigo. Soltaram fogos. É um espetáculo. Eu falo assim, porque eu gosto de lavar a louça falando com Deus. Então agora virou uma mania de montanha de louça à noite. Aí fala, pai, vai falando com Deus aí. Aí daqui a pouco começa a surgir prato e copo, não sei de onde. Tem copo que eu nem sabia que existia em casa. Então eu estou me forçando a isso. Tá vendo? Ela falou, quanto mais louça eu lavo, mais tempo falo com Deus. Então eles estão aproveitando. Eles vão guardando a louça do dia e solta na hora que eu encosto na pia. Bom, mas eu preciso entender que naquele momento que eu estou fazendo isso, alguém está me ouvindo em silêncio. O único barulho que eles ouvem é o barulho dos pratos, da água caindo, sendo lavado, tudo, mas eles não ouvem a minha oração. Mas no momento que eu estou lavando aquele prato, os talheres, copos, seja o que for, panela, nossa panela, meu Deus, panela de pressão, não é de Deus. Bom, e aí, arroz queimado, Deus deixa. Mas, quando eu estou lavando, a minha mente está ligada a Ele. Eu estou falando com Ele, e quando eu pego alguns momentos difíceis na panela, eu falo, Senhor, é esta pessoa. Desse jeito aqui, está difícil. Eles não ouvem a minha oração, mas eu tenho confiança que Deus está me ouvindo. Quando você vai orar a Deus, não importa o que você está fazendo, o importante é que você confie que você está se achegando a Ele e que Ele está ouvindo você. Não tenha medo de ser ouvido por Deus. Não fique dependendo da ajuda de ninguém, a não ser de Deus. Quando nós dependemos da ajuda de alguém, nós nos frustramos. Deus não nos frustrará. Por isso eu preciso me achegar a Ele confiante, porque se eu não me achegar a Ele confiante, significa que eu não estou crendo, e sem fé é impossível. Então já era, não adianta eu falar a noite inteira, não adianta. Até conto uma história que uma vez uma senhora tinha uma montanha atrás da casa dela que impedia dela ver, sei lá o que era, eu não sei se era pôr do sol, o que era, não me lembro exatamente. Mas ela começou a orar, e foi a noite inteira orando para aquele monte, porque o pastor havia pregado na noite anterior que a oração move montanhas. Então ela foi lá e quis colocar em prática, dizendo para aquela montanha ser movida. Orou a noite inteira, passou a noite inteira em claro. De manhã ela foi abrir a janela, e o que ela se depara com o monte. O monte estava lá. Aí ela falou, sabia que não ia ser removido. Então o que ela fez? Ela só passou a noite em claro, mais nada. Tudo que ela falou em oração não tinha efeito nenhum, porque ela não tinha confiança de nada. Pastor, então tem um monte na parte de casa, ela vai orar, né? Eu sei que eu todos os dias eu removo montanhas. Quando vem o meu prato santo, um pouquinho de fé já é o suficiente. Mas nós precisamos entender que a nossa oração não pode ser uma tentação a Deus. Não tem que ser algo absurdo e egoísta. A oração que Deus não ouve é a oração que é egoísta, onde somente você será beneficiado. Você entendeu? Então olhe para alguém e diga, não ore se só você será beneficiado. Porque a intenção de Deus não é abençoar a um, é abençoar a todos.
Quando Deus chamou Abraão, a ideia não foi só abençoar Abraão, foi abençoar a todos. Por isso ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não atenderá a oração egoísta, ok? Tudo bem? Está certo isso? Então diga para si mesmo: Deus não atenderá a minha oração se eu for egoísta. Agora, se a sua oração ela está ligada a um mover de Deus, onde vai surpreender, Deus será glorificado, então você pode fazer. Mesmo que você não saiba se outras pessoas serão abençoadas, mas Deus será glorificado. Lembram-se de Elias? Elias disse, capítulo 17 de 1 Reis, apresenta Elias, o filho de Tisbita, que ele orou ao Senhor e disse: tão certo como vive o Senhor, não choverá enquanto eu diga chove. Olha, dá a impressão que era oração egoísta. Não, estava alinhada com a vontade de Deus, por isso aconteceu. E então, no momento certo, Deus foi glorificado com aquilo, porque ele orou, viu uma pequena nuvem, e aquela pequena nuvem se tornou uma tempestade. A oração foi egoísta? Não, Deus foi glorificado. Então, quando você tem uma oração que você não sabe se outros serão abençoados por essa oração ou não, mas se a intenção é Deus ser glorificado, Deus estará junto com você nisso. Então você estará orando em dois, você e o Espírito Santo que induziu você na oração. Cheguemos confiantemente. Então, sem confiança você não pode orar. O versículo continua assim: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Eu não posso me chegar a Deus como um ser duro. O trono é de quê? Graça. O trono é de quê? Não é de juízo. Quando você ora, você não está indo no trono de juízo. E o grande problema nosso é que às vezes nós achamos que Deus está nos julgando, que Deus está nos sentenciando, que Deus não vai nos ouvir, porque nós damos macada, que nós pisamos no tomate, não sei lá o nome que você pode dar, isso daí. E então Deus não vai te ouvir. Então as pessoas vão dizer: Deus não vai te ouvir porque você fez isso. Você não lavou a louça, Deus não vai te ouvir. Você precisa entender que você está no trono da graça. Eu gostaria de ler algo com você, o capítulo 2 de Hebreus, do versículo 9 em diante, diz assim: vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão, da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pela graça de Deus, provou a morte no lugar de todos nós. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Então convinha que ele sofresse tudo aquilo, para que ele fosse consagrado como o autor da salvação nossa. Tendo tanto o que santifica, quanto os que são santificados, vêm todos um só. Por esta causa, Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus não se envergonha de te chamar o quê? Irmão. Você consegue entender isso? Jesus chamando você para vir hoje para o culto, falando: irmão, vamos cultuar. Você consegue entender Jesus chamando você de irmão? Isso é um acesso tremendo, porque um irmão tem o mesmo direito diante do Pai. Captou não? Então o irmão tem o mesmo direito diante do Pai. Ele está dizendo: olha, você está comigo e o Pai está conosco. Dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: porém nele a minha confiança. Porém nele o quê? A minha confiança. E ainda eis que aos filhos de Deus, que os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, veja isso, para que
pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, pela morte de Jesus, ele aniquilou o poder daquele que tinha força sobre a morte, ou seja, ele aniquilou o diabo. Não, acho que você não entendeu, não? O diabo é seu irmão? Ah, ufa, que susto. Então ele aniquilou o diabo. O diabo não tem poder sobre você. Ele veio para desfazer as obras de Satanás, e você está liberto pelas obras de Satanás. Você não tem mais jugo sobre você. Você é livre. Ele aniquilou o poder da morte que tinha sobre sua vida. Aleluia! O diabo não tem força. Ele não comanda você. Você é livre. Ele aniquilou. Então não tenha medo do diabo. O diabo que precisa ter medo de você. Volto a dizer algo que eu já disse antes. Quando nós estávamos no mundo, era assim a hierarquia espiritual: Deus, diabo, você e eu. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, então Deus, nós e o diabo, ele fica abaixo de nós. Por isso a Bíblia diz que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então saia da condição de inferior e entenda que Satanás está abaixo de você. No lugar dele é debaixo dos seus pés. Você não tem que temer a ele, mas você tem que ordenar: saia em nome de Jesus. Quando a igreja entende o poder que tem, se achega confiante ao Senhor no trono da graça, porque da graça de Deus é liberado poder sobre nós. Lembra que nós falamos a semana passada, não sei se foi semana passada, foi na quinta-feira, estou pregando de quinta e domingo, já nem sei nem que eu preguei, mas que nós pisaremos serpentes e escorpiões. Foi domingo passado? Foi. Isso é a graça. Isso é a graça. Nós só podemos pisar sobre serpentes e escorpiões se nós entendermos esta graça. Então ele diz: cheguemos, pois, confiantes ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça. Olha comigo 1 Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 13. Acharam? Timóteo 1, 12 e 13, diz assim: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. O ministério é de quem? Olha para alguém e fala: você não tem ministério nenhum. O ministério é dele, é de Jesus. Pegou aí, não? O serviço é dele. Você só está porque ele teve misericórdia de você. Só estou aqui nesse altar porque ele teve misericórdia de mim. Do contrário, era para estar morto. Amém? Bom, aí diz assim o versículo de número 13: a mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia. Alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Quando você faz algo contrário ao ministério que Deus te chamou, você é um incrédulo. Quando você abre mão daquilo que Deus chamou você para fazer, você foi diretamente contra Deus. Você foi incrédulo, não acreditou no que Deus te chamou para fazer. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Essa frase não é minha, é de Paulo. Então, quando você deixa de fazer o que Deus chamou você para fazer, você se esqueceu da misericórdia dele sobre você. Você não creu
na bondade dele para com a tua vida. E aí vem Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tiverem como acordo? Como Deus vai andar com você se você não concorda com o que ele disse? Como Deus fará algo por você se você se dispersa dele? Se você o troca por qualquer coisa? Forte, né? Então chegue-se ao trono da graça, confiante, a fim de receber misericórdia e graça. A misericórdia de Deus é a ação de Deus em bondade de nos perdoar. Não somos merecedores. Não somos merecedores. Olha para alguém e diz aí: você não merece nada de Deus. Pode falar, pode falar. Você não merece nada de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele te dá todas as coisas. Você está entendendo ou não? É a misericórdia de Deus. O livro já diz: é a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Se não for o Senhor, ora diga a Israel. Se não for o Senhor, então você só não é consumido por causa da misericórdia de Deus. Muitas pessoas ainda não morreram desgraçadamente diante de tudo que fazem, porque ainda há uma misericórdia de Deus. Quando o Espírito Santo sair da terra, não haverá mais misericórdia. Então hoje o trono é de graça, mas chegará um dia que o trono será de juízo. Então é agora o momento enquanto o trono é da graça. Então aproxime-se dele. Vamos voltar lá. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e graça, e achemos graça, recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno ou na hora da necessidade. Achar graça é algo muito forte. Sabe, quando as minhas filhas vão fazer entrevista de emprego, a Larissa, que agora está trabalhando no Itaú, mas sempre eu orava e oro para elas e falo: Senhor, que a pessoa que vai entrevistar, ela venha cair na graça desta pessoa que vai entrevistar, que seja achado graça sobre ela. Quando você for fazer uma entrevista de emprego, peça ao Senhor que essa pessoa venha ter graça sobre mim, eu seja achado em graça diante dessa pessoa. É o favor de Deus. Está difícil para você lá no emprego, seu diretor, seu chefe, seu gerente, está meio ruim com você, fala: Senhor, que seja achado graça diante dele. Você está entendendo? É a graça de Deus que muda tudo. Você acha que José só chegou a ser o que era no Egito, sendo um hebreu, porque ele era bonitinho? Foi a graça de Deus, o favor de Deus sobre ele. Todos os homens bíblicos, todos os heróis da Bíblia, heróis da fé, só foram alguma coisa porque havia graça de Deus sobre eles. Então você só será alguma coisa porque há um favor, há uma graça sobre você. Então todos os dias fala: Senhor, que a tua graça venha sobre mim, e que eu seja achado em graça diante das pessoas. Porque a graça nada mais é do que o favor imerecido, não é pelo que você fez, é por quem Ele é, e Ele é santo, santo, santo. Então você está na vontade dEle, continue. Faça o que Deus te chamou para fazer com alegria, destemidamente. Honre ao Senhor com o seu dízimo, honre ao Senhor com a sua oferta, honre ao Senhor com aquilo que Deus colocou na sua mão, porque se Deus quiser tirar, Ele tira, se Deus quiser acrescentar, Ele acrescenta.
Está em Deus o poder da vida e da morte, e não no diabo. Nós vimos o texto que ele aniquilou o poder do diabo sobre a morte. Então, eu queria que você se chegue ao trono da graça, enquanto a graça está entre nós, porque a graça cessará. Quando Jesus voltar, cessou a graça. Então, esse é o momento de nos achegarmos. Mas achegue-se confiante. O socorro que Ele te dará é no tempo de necessidade, no tempo oportuno. Talvez hoje seja o dia que você precisa. Hoje é o dia que eu preciso. Amanhã será novamente o dia que eu preciso. Porque sem a graça de Deus, eu estarei desgraçado. Você só está aqui hoje pela graça de Deus. Minha mãe faleceu há alguns anos. Ela mesma ainda na sua enfermidade, ela no hospital, a gente perguntava: mãe, você está bem? E ela ainda, quando conseguia falar, ela falava: pela graça de Deus. Nós não queríamos que ela falecesse, mas Deus a levou. Pela graça de Deus, ela descansou. Quando nós entendemos que é a graça de Deus em tudo, nós mudamos a maneira de enxergar as coisas. Então você foi salvo pela graça, isso não vem de você, é pela fé, é um dom de Deus. Deus nos concede isso, Deus te escolheu para ser salvo. Então se chegue a Ele confiante, não tenha medo de orar, não tenha medo de falar. Não terceirize a oração. Amém? Amém? O que tem de gente que gosta de terceirizar? Vocês orem por mim? Tá bom, obrigado. Aí vai orar? Não, essa pessoa vai tomar um café, vai para o shopping, vai passear, vai dormir tranquilamente. Aí depois liga para a pessoa: e aí, você orou por mim? Porque olha, tá difícil. Para, meu, ora você por você. Nós estamos aqui para orarmos pelos outros, sim, mas isso não é algo para nós fazermos como um ato egoísta seu. Você precisa orar por você. Você precisa ter sua experiência com Deus. Se você ora e crê, eu oro e creio com você, então nós ligamos aqui na terra. Você está entendendo? Orarmos juntos é poderoso. Mas eu orar por você e você não orar? Ou você pedir oração para alguém? Vou pedir para a irmã, para a fulana orar por mim, porque ela é mulher de oração. Aí ela vai orar, pede oração, você ora por mim? Eu oro. Aí a irmãzinha fica lá se matando na oração, e a pessoa não está nem aí, continua fazendo aquilo dela, tranquilamente. Se tem pegado, continua, e quer que o outro fique como escudo. Não é isso. Amém? Não é isso. Quando foi escrito isso, ele disse para todos da igreja: cheguemos confiantemente, todos nós, eu e você, individualmente, coletivamente, precisamos chegar diante dele, a fim de recebermos misericórdia e graça. Mas é no trono da graça. Um dia todos nós estaremos diante do trono do juízo. Mas então aproveite agora enquanto é da graça. Coloque-se em pé. Haveria alguns textos para mencionar, mas a hora estende. Eu quero honrar você. Quero que você agora fale com Deus sobre a sua confiança. Como está a sua confiança nele? Você confia? Então você vai falar com ele. Você vai dizer: eu confio, Senhor. Eu confio. E você vai dizer para Deus que você precisa da misericórdia dele, que você precisa da graça dele, que você precisa do perdão dele, que o tempo oportuno é hoje. Qual é a sua necessidade? Você vai contar para ele a sua necessidade. Quando eu era antigo, aliás, eu sou antigo, quando eu era mais novo,
Nós cantávamos, tinha um culto da tarde de quinta-feira, e tinha a irmã que cantava lá, a irmã Palmira, que ela era a esposa do pastor, meu pai na fé. E ela então cantava toda quinta-feira: conta pra Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Quem conhece aí? Olha, tem gente antiga também. E a verdade é essa. Tá vendo? Ela é novinha. Você é minha novinha. Eu não perco oportunidade, vocês veem. Nós precisamos ter a confiança. Nós precisamos ter a confiança. Chegue confiante. Chegue confiante. Meu pai está em casa lá, graças a Deus, teve alta. Glória a Deus. Está lá. Os médicos disseram: vai demorar um pouco ainda para andar. Anteontem ele já estava lá andando. Tocando bandeirinha, que ele gosta, triângulo. Só falta agora a sanfona, porque tem uma sanfona, uma escandalha de 120 baixos que ele toca desde garoto. Ela é pesada, mas logo logo ele vai estar também segurando ele tocando. Aí ele cantou uma música que é de autoria dele. Essa ninguém conhece, a não ser a família Ferreira. Justo Juiz de Nazaré. Justo Juiz de Nazaré, eu te peço, meu Senhor, aumentar a minha fé. E ele vai aumentando a fé. Nós cremos, mas nós precisamos chegar com confiança. Você está confiante que Deus está aqui? Deus está aqui. Não tenha preocupação nenhuma sobre isso. Deus está aqui. Ele já sabe o que você vai pedir, ele sabe exatamente tudo. Mas ele quer que você faça. Porque ele, na verdade, ele quer relacionar-se com você. Ele quer um relacionamento. Confiança se estabelece através de um relacionamento. Alguém conhece a pessoa e no mesmo dia já confia tudo na vida da outra pessoa? Não. Confiança vem com relacionamento. Então ele quer, na verdade, que você vá falando com ele, porque isso vai estabelecendo um relacionamento de confiança. Confia no Senhor. Confia. Então o que você precisa? De uma moradia? Confia, Ele vai dar. Você precisa quitar as dívidas? Confia, Ele vai te ajudar nisso. Você precisa de um novo emprego? Confia, Ele vai te dar um novo emprego. Você precisa que seu chefe que está te perseguindo lá acalme o coração e veja em você um potencial para crescimento? Confia. Você tem sonhos e parece que estão distantes? Confia. O tempo de necessidade, o tempo oportuno é agora. Então fale com Ele. Tem recursos presos que pertencem a você? Confia, serão liberados em nome do Senhor Jesus. Quero que você confie. Amém? Vamos orar. Eu vou orar por todos, mas eu quero que você faça a sua oração. Porque eu não sei exatamente o que você quer, mas Deus sabe tudo sobre você. Então conta para Ele onde é a sua dor. Ele é o seu remédio. Confia no Senhor. Amém? Foi bom lembrar disso, hein? Faz uns 40 anos que eu não canto essa música. Confia. Feche os olhos. Pai, eu quero te agradecer pelo teu favor. Não há mérito nenhum em nós, Senhor. Não. O que nós merecemos? Não, nós merecemos a total desgraça, mas o Senhor é gracioso, bondoso, misericordioso, e mesmo diante de uma depravação total moral, como aconteceu no Éden, o Senhor nos resgatou. O Senhor enviou Jesus Cristo, nascido de um milagre virginal, concebido pelo Espírito Santo,
para sofrer as agonias no corpo que um humano sofre, para sentir o desprezo que um humano sente, para sentir dores, fome, sede, cansaço, solidão, medo, todos os sentimentos que podemos imaginar permearam a vida de Jesus. Mas Ele padeceu no intuito de nos trazer para Ti. E por isso o escritor sagrado diz: cheguemos. Oh Senhor, estamos chegando agora confiantes. Confiantes que o Senhor nos ouve. Confiantes que o Senhor sabe as nossas necessidades. Confiantes que o Senhor entende que para alguns de nós está insuportável. Já chegou no limite. A água não está batendo no queixo, Senhor, já está acima da cabeça. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Por isso nos achegamos a Deus confiantes. Senhor, nós não nos achegamos diante de um Deus qualquer e nem de um trono qualquer, mas do trono da graça, onde é emanado misericórdia e graça, perdão e bondade, pois certamente a bondade, a tua misericórdia e a tua bondade nos seguirão todos os dias da nossa vida, como o salmista disse. E nós estamos agora, Senhor, diante de Ti, porque cada um de nós temos necessidades, e o Senhor todas as conhece. Então agora, Senhor, na medida que cada um fala, ó Senhor, que haja confiança no falar, que não estarão orando como quem solta voz ao vento, mas orando numa direção certa, no trono da graça. Oh Senhor, libera graça. Oh, que achamos graça diante de Ti, Senhor, que achamos graça diante dos Teus olhos, em nome do Senhor Jesus. E cada um de nós, Senhor, ache graça diante dos Teus olhos. Oh Senhor, que a Tua graça, o favor merecido, que nos salvou, nos resgatou do inferno e nos deu a vida eterna, que esta graça continuadamente esteja em nós. Por isso favoreça-nos, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Dá, Senhor, da Tua graça sobre nós, pois sem a Tua graça a nossa vida não vale a pena viver. Senhor, o tempo oportuno é agora. As dores, as tristezas, as doenças, as desilusões, os fracassos ministeriais, profissionais, financeiros, familiares, educacionais, oh Senhor, todos eles permeiam a muitos, mas agora, Senhor, todos nós colocamos diante de Ti. Socorre-nos, ó Deus. Ouça, Senhor, o grito de socorro entalado na garganta de cada um que está. Ouça, Senhor, o grito de socorro daqueles que estão endividados. Ouça o grito de socorro daqueles que estão doentes. Ouça o grito de socorro daqueles que estão enlutados. Ouça o grito de socorro daqueles que estão solitários. Ouça o grito de socorro daqueles que estão em pecado. Ouça o grito de socorro daqueles que estão acamados. Ouça, Senhor, o grito de socorro daqueles que clamam por emprego. Ouça o grito de socorro daqueles que pedem salvação da família. Ouça o grito de socorro daqueles, ó Deus, que clamam porque já não vê esperança nenhuma no mundo. Ouça, Senhor, e que cada um nesta manhã seja tocado de uma maneira tão intensa, que possam ver, Senhor, a transformação, a mudança de maneira, Senhor, singular, poderosa, em nome do Senhor Jesus. Favorece, Senhor, agora teu povo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem. Vem, Senhor, de maneira que eles vejam que a graça está disponível. A tua graça está disponível.
Há uma pessoa aqui em nosso meio que a sua alma se sente tão solitária que às vezes olha para todos os lados procurando alguém que a veja. Eu quero te dizer, o Espírito de Deus vê você, o Senhor Jesus vê você, o Pai Deus Todo-Poderoso vê você. Você não está sozinho. Ele está aqui disponível, com o poder disponível para mudar a sua história. A confiança é que todos nós precisamos ter. Deus está acessível, e só está acessível porque Cristo tornou isto possível. Ele, Jesus, a pessoa central das Escrituras, tornou possível o teu acesso a Ele, o acesso de cada um de nós a Ele. Por isso não há dor, não há sofrimento, não há morte, não há tristeza, não há espada, não há fome, não há nudez, não há nada que te separe do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus, o Senhor. Recebam este amor, cada um, receba este amor, receba este amor, porque a misericórdia de Deus é o amor em ação. Recebe o perdão, recebe a bondade, recebe a graça, recebe agora, em nome do Senhor Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Tem algumas pessoas aqui que estavam se sentindo amarradas sem saber que destino tomar nas finanças. Deus está liberando agora, você é livre. Ele está colocando agora um projeto no seu coração para você executar, porque vai te prosperar de maneira incomum. Pegue esse projeto, coloque em ação, em nome do Senhor Jesus, porque Ele quer fazer de você uma pessoa muito próspera. Não tenha medo de prosperar. Senhor Deus, sela, Senhor, aquilo que foi dito a cada um de nós. Que os teus anjos, Senhor, estejam acampando ao redor de toda a igreja, de maneira que ninguém se sinta descoberto, mas que todos sejam amparados por Ti agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, guarda agora o Teu povo, cubra-os com Teu sangue, livra-os de todo mal, que haja, Senhor, mover sobrenatural na casa e na família deles. Conduze vitória a seus lares agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que eles vivam uma vida abundante. Abençoe, Senhor, amanhã o culto de segunda-feira. Abençoe, Senhor, a campanha das águas que saíram de quinta-feira. Milagres têm acontecido a cada semana milagres espantosos para Teu louvor. Pai, abençoe as vidas que estão fazendo as campanhas, aqueles, meu Deus, que vão começar, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, as casas abertas nos GMs, ó Deus, foram, Senhor, poderosos, Senhor, essa semana, as casas abertas, ó Pai, vidas, ó Deus, que estavam fazendo trilho, foram, Senhor, porque nós instruímos a estarem, Senhor, nas casas, foram, Senhor, nas casas, ó Pai, e agora nós queremos a multiplicação, Senhor. Nós não queremos casas inchadas de pessoas, nós queremos as casas se multiplicando, Senhor.
Por isso, ó Deus, abre, Senhor, agora novos anfitriões, abre, Senhor, novos líderes, ó Deus, de células, de pequenos grupos, de grupos multiplicadores, em nome do Senhor Jesus. Pai, que haja multiplicação, Senhor, para teu louvor. Nós abençoamos, ó Deus, todos os grupos da igreja, de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, de adolescentes, de juniores, ó Senhor, o ministério de casais, ó Senhor, o ministério infantil, o ministério, Senhor, de cada um dos ministérios da igreja. Nós os abençoamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, porque todos existem para a edificação do corpo, para que o corpo cresça edificado em Ti, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Senhor, a união e Deus, consolação do Santo Espírito de Deus esteja com toda a igreja agora e sempre, porque Deus tem propósito, porque Deus tem propósito, e Ele se cumpriu, amém? Vamos aplaudir Jesus.